A história da ciência está repleta de gente que foi longe demais na hora de testar suas hipóteses. Alguns experimentos com humanos se tornaram emblemáticos na hora de estabelecer uma ética científica. Hoje a gente vai olhar com atenção para alguns desses experimentos, alguns deles no mínimo questionáveis, e tentar entender a que resultados eles chegaram. Fica com a gente aqui na nossa TV Cringe. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Hard hit. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean as far as is necessary? Quão longe a gente pode ir para avançar a ciência, hein? Será que é tudo permitido? Vou dar um spoiler aqui. Obviamente existe um limite. Eu acho. Mas obviamente também tem cientista que extrapola muito esse limite. E olha que a gente não está falando só de experimentos médicos, não. Alguns experimentos sociais podem ser bem assustadores. Seja pela forma como eles foram realizados ou pelo que eles descobriram sobre a gente. Bora conhecer alguns deles? Vamos começar falando desse cara aqui, o Stanley Milgram. Esse cara foi responsável por um estudo que teria provado que pessoas normais são capazes de eletrocutar uma pessoa que elas nunca viram até a morte, só porque alguém de jaleco mandou. 50 volts. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Let Go me on. out. Let me out. Mas calma, ninguém morreu nesse experimento, a gente explica. O Milgram nasceu nos Estados Unidos, filho de imigrantes. A mãe dele era romena e o pai era húngaro. Ambos judeus que fugiram dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Vários parentes do Milgram foram vítimas do Holocausto. E isso impactou muito o trabalho dele. Tanto o biógrafo dele, o Thomas Blas, quanto a esposa dele, a Alexandra Milgram, dizem que a identidade dele foi o grande motivador para a escolha do que pesquisar na vida. A obediência a autoridades. O Milgram se formou em Ciências Políticas na Universidade de Queens e fez o doutorado em Psicologia Social em Harvard. Ele acabou aceitando um cargo de professor na Universidade de Yale. E foi lá em Yale onde ele realizou seu experimento mais famoso e até hoje é conhecido pelo nome dele, o experimento de Milgram. O experimento começou apenas 3 semanas depois do julgamento de Adolf Eichmann no Tribunal de Nuremberg. O Eichmann foi um dos grandes responsáveis pela logística do Holocausto e, na defesa dele, afirmou que estava apenas cumprindo ordens. O Milgram, como muitos outros pesquisadores na época dele, queria saber o que era necessário para fazer uma pessoa comum cometer atos tão atrozes contra outros seres humanos. E para tentar achar a resposta, ele apostou na defesa do Eichmann e resolveu testar o quão longe alguém iria só para obedecer ordens de uma figura de autoridade. Só que para conseguir testar a hipótese dele, o Milgram teve que enganar suas cobaias. Ele recrutou voluntários através de um anúncio de jornal, oferecendo $4 pela participação num suposto experimento sobre memória. Ele conseguiu 40 voluntários, todos eles homens. Funcionava assim: 2 voluntários eram escolhidos e um deles era sorteado para fazer o papel de professor e o outro de aluno. O professor lia uma lista de pares de palavras e depois ele lia a primeira palavra de cada par e oferecia 4 opções de qual seria a segunda palavra do par.
Aí, depois disso, o aluno que ficava numa sala ao lado tinha que escolher dessas 4 opções qual era a palavra correta. Aí, quando o aluno errasse, o voluntário que estava fazendo o papel de professor tinha que usar um aparelho para aplicar um choque no aluno. Sim, o aluno ficava literalmente amarrado numa cadeira elétrica. A cada erro, o choque deveria ser mais alto, começando em 15 volts e aumentando de 15 em 15 até chegar em 450. Tudo isso era supervisionado por um cientista que garantia que, por mais que os choques fossem dolorosos, eles não causariam danos permanentes. O objetivo, eles diziam, era ver se os choques ajudariam na memorização das palavras. Mas, como a gente disse, era tudo mentira. Tanto o cientista quanto o aluno eram atores, e o sorteio era roubado para garantir que o voluntário, que era o único que não sabia o que estava acontecendo lá, ficasse sempre no papel de professor. Aí os choques também não eram reais, eram só sons que eram gravados e repetidos num sistema de alto-falantes. Todo o processo era milimetricamente planejado. O cientista estava sempre de jaleco branco para passar um ar de autoridade. E o aparelho de choque tinha etiquetas que diziam desde choque leve até perigo, choque severo. As salas eram organizadas de uma forma tal que o voluntário ouvia tudo o que acontecia com o aluno, mas ele não via nada. Todas as respostas e reações, tanto do cientista quanto do aluno, seguiam um roteiro. À medida em que os choques iam aumentando, o aluno começava a gritar, bater na parede, pedir por piedade, até dizer que tinha um problema cardíaco. E se os choques chegassem a 300 volts, o aluno deveria parar de responder e ficar em silêncio. E aí o cientista dizia para o coitado que estava no papel de professor que ele deveria considerar o silêncio como uma resposta errada e simplesmente continuar o experimento. E quando o professor dissesse finalmente que queria parar, que não ia mais dar choque em ninguém, o cientista respondia com respostas roteirizadas, dizendo o seguinte: primeiro, por favor, continue. Aí na segunda vez, o experimento precisa que você continue. E na terceira vez, é absolutamente essencial que você continue. Já na quarta vez ele dizia: você não tem outra escolha, você tem que continuar. Se o professor pedisse para parar pela quinta vez, o experimento era encerrado e toda a trama era explicada para ele. Agora, se o professor não parasse, o experimento era interrompido depois que o choque mais alto, de 450 volts, fosse aplicado 3 vezes. Aí você pensa, esse desenho do experimento é meio absurdo, né? Ninguém ia continuar aplicando choque numa pessoa que não tá nem respondendo só porque um maluco de jaleco mandou, né? Pois é, todos os voluntários se demonstraram transtornados durante o experimento. Eles suavam, tremiam, gaguejavam, mordiam os lábios, gemiam, cravavam as unhas na própria pele. Alguns tinham até ataques de riso nervoso. E todos questionaram o experimento e pediram para parar pelo menos uma vez. Alguns até ofereceram para devolver o dinheiro que tinham recebido pelo experimento. Mas diante da insistência do cientista, eles continuaram. Aí um dado assustador: todos os 40 voluntários do experimento original chegaram até os 300 volts, o ponto em que o aluno parava de responder. A partir daí, só 5 pararam. Os outros 35 deram pelo menos um choque no aluno que já tinha parado de responder. E 26 chegaram até o choque mais alto. Nos anos seguintes, o Milgram fez 19 variações desse experimento, só para tentar entender o que levava as pessoas a obedecer tão cegamente ao cara de jaleco. Ou será que era o dinheiro? Mas aí mesmo quando os voluntários não eram pagos, os resultados eram semelhantes. Mas será que não era então a reputação da Universidade de Yale? Então repete o experimento num escritório sem identificação, sem nada que indicasse uma relação com a universidade, sem variação estatística. E se a gente fizesse o teste só com mulheres, hein? Então, elas demonstraram mais estresse, mas os resultados finais foram semelhantes aos dos homens. Algumas variações chegaram a alterar o resultado. Se o aluno e o professor ficavam na mesma sala,
ou se o cientista não estava presente e dava as instruções pelo telefone, menos pessoas chegavam até o final. Por outro lado, se houvesse mais professores que também eram atores e eles concordassem em ir até o final, ninguém se recusava a dar o choque mais alto. Mesmo com resultados tão chocantes, os experimentos do Milgram receberam várias críticas. Por exemplo, o estudioso do Holocausto, James Waller, diz que a comparação disso com o que aconteceu na Alemanha nazista não faz sentido. Porque, veja, o experimento durava 1 hora, não dava tempo dos voluntários pensarem no que estavam fazendo. É muito diferente do que aconteceu no Holocausto. Também era dito aos voluntários que eles não estavam causando danos permanentes no ator que representava o aluno. E os nazistas sabiam muito bem que eles estavam ferindo e matando gente. Além disso, os voluntários não tinham nenhuma motivação racista ou ideológica para causar mal às suas vítimas. Já os nazistas... Outras críticas foram até mais contundentes. A psicóloga Dina Perry, que reanalisou os dados coletados pelo Milgram, diz que só metade dos voluntários realmente acreditou no experimento, o que invalidaria a maioria dos resultados. De qualquer forma, é muito difícil tentar replicar esses experimentos hoje em dia. A maior parte dos comitês de ética jamais aprovaria um experimento que causasse tamanho estresse nos seus voluntários. Os comitês de ética da ciência não, mas alguém tem que avisar a televisão, porque o que não falta é documentário tentando recriar esses experimentos. Na França, eles fizeram até um reality show disso, porque ver os outros sofrendo dá audiência. Alô? É do comitê? A gente está falando sobre experimentos sociais duvidosos. E às vezes eu me pergunto, vocês não acham que a gente está vivendo em um? O experimento do Milgram é muitas vezes comparado e às vezes confundido com outro, o experimento da prisão de Stanford. Esse experimento foi realizado em 1971 por Philip Zimbardo. O Zimbardo, assim como o Milgram, diz que foram as suas experiências de vida que o fizeram a desenvolver o interesse por entender a maldade do ser humano. Ele também nasceu nos Estados Unidos e também como filho de imigrantes, de pai e mãe italianos, e cresceu numa comunidade muito pobre no sul do Bronx, uma região marcada pela presença de imigrantes e minorias étnicas. Ele conseguiu entrar na Universidade de Brooklyn, onde ele tirou diplomas de psicologia, sociologia e antropologia. De lá, ele foi para Yale, onde ele fez o doutorado em psicologia. E depois de passar por várias instituições, ele chegou a Stanford, onde fez o seu mais infame experimento social. Ou melhor, tentou fazer, porque o experimento teve que ser interrompido por causa dos atos de violência que os seus voluntários estavam realizando contra os outros colegas. Todo o projeto foi financiado pela Marinha Americana, que queria entender a violência que ocorria entre prisioneiros e guardas nas suas prisões. O Zimbardo decidiu que a melhor forma de estudar isso era recriar uma prisão no porão do prédio de psicologia da universidade. Eu consigo imaginar a reunião de professores quando ele sugeriu isso. Mas ele foi lá e fez. Ele recrutou 24 voluntários, prometendo $15 por dia para um experimento que duraria entre 1 a 2 semanas. Esses voluntários foram divididos aleatoriamente, para que metade fizesse papel de guarda e metade papel de prisioneiro. Para tornar tudo realista, os que faziam papel de prisioneiros foram buscados nas casas deles por policiais reais e levados algemados em viaturas. Num primeiro momento, até o Zimbardo achou que aquilo não ia funcionar, sabe?
Ele diz que os guardas ficavam sem graça no papel deles e que os prisioneiros até riam da situação. Mas no segundo dia, a coisa já começou a ficar séria. Os prisioneiros fizeram uma rebelião, tiraram os números dos uniformes deles e se recusaram a sair da cela para comer. Um dos guardas respondeu disparando um extintor de incêndio contra eles. De acordo com Zimbardo, aquele foi o ponto de virada. Os guardas deixaram os prisioneiros pelados, retiraram seus colchões e mandaram alguns para a solitária. No terceiro dia, os guardas proibiram os prisioneiros de usar o banheiro e obrigaram eles a urinar e defecar dentro de baldes que ficavam dentro das celas. Um dos prisioneiros teve um colapso mental e foi retirado do experimento. No quarto dia, um segundo prisioneiro não aguentou mais. O Zimbardo retirou esse voluntário do experimento, mas enquanto ele saía, os guardas gritavam e xingavam para humilhar ele. O quinto dia tinha sido reservado para visita de parentes. Os pais dos presos que sobraram ficaram preocupados com a situação e alguns saíram dizendo que iam acionar os advogados. Um dos colegas do Zimbardo, o Gordon Bauer, visitou a prisão e questionou o Zimbardo sobre os métodos do experimento. Para completar, a colega, namorada e futura esposa do Zimbardo, a Cristina Malask, também viu tudo e ficou bastante preocupada. Conversando com o Zimbardo, ela conseguiu convencer ele de que ele já tinha assumido o papel de diretor da prisão. E assim, ele não era mais um observador imparcial como um cientista deveria ser. Diante disso tudo, no sexto dia, o Zimbardo encerrou antecipadamente o experimento. Mas apesar destes problemas todos, o Zimbardo ficou satisfeito com o experimento e ele usa esse experimento como exemplo em aulas e palestras até hoje. Segundo ele, o experimento demonstra uma das suas principais teses, a de que o comportamento maldoso das pessoas depende muito mais das situações em que elas são colocadas do que das suas características individuais. O experimento também demonstraria alguns fatores que levam a esse tipo de comportamento, como a desumanização, já que os prisioneiros eram tratados só por números em vez de nome. Também tem a questão do anonimato, já que os policiais escondiam seu nome verdadeiro e usavam óculos de sol enormes que escondiam parte do rosto. E tem também outros fatores que ele achou importantes nos resultados, como a diluição da responsabilidade entre várias pessoas, a obediência cega a autoridades e a conformidade à crítica às normas do grupo. Mas nem todo mundo ficou tão satisfeito assim, não. O experimento de Stanford virou um exemplo clássico da falta de ética em pesquisas científicas, especialmente na psicologia. O ponto mais questionado é um conceito da psicologia chamado Demand Characteristics, que seria algo como características demandadas ou requeridas em português. A ideia é que o voluntário vai para o experimento com uma certa expectativa do que é esperado dele por parte dos pesquisadores, e assim ele age de forma a corresponder a essa expectativa, bagunçando todo o experimento. Assim, os guardas e os prisioneiros se comportaram daquela forma não porque o contexto de uma prisão estimula esse tipo de comportamento, mas sim porque eles achavam que era isso que o Zimbardo queria ver. Essa tese ganha até um pouco mais de força quando a gente ouve o que alguns dos voluntários do estudo já disseram em entrevistas, como Dave Eshelman disse ao programa Mindfield do canal Vsauce. The researchers were behind the wall, and we all knew they were filming, and we can often hear the researchers commenting on the action from the other side of the wall. You know, like, oh gosh, did you see that? Here, let's make sure you get a close-up of that, okay? So if they want to show that prison is a bad experience, I'm going to make it bad. Outra crítica é a própria seleção dos voluntários. Muitos pesquisadores apontaram que se uma pessoa se voluntaria a participar de uma simulação de prisão, ela já possui uma personalidade que levaria a esse tipo de comportamento. Assim como no caso do experimento do Milgram, poucos conseguiram replicar o experimento, até porque pouquíssimos lugares permitiriam a realização de um experimento tão perigoso. A essa altura, você deve estar se perguntando, será que esses pesquisadores estavam tentando intencionalmente
fazer com que os voluntários deles cometessem atos de violência? A gente não pode afirmar isso categoricamente no caso do Zimbardo ou do Milgram, mas no caso do nosso próximo cientista, fica difícil negar. Chegou a resposta do nosso grupo. Bora ouvir? As redes sociais já usam seus algoritmos para manipular o nosso comportamento. Então podemos dizer que já vivemos numa experiência social. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. O pesquisador em questão é esse aqui, Santiago Genovés, um antropólogo nascido na Espanha e naturalizado mexicano. Genovés era professor na Universidade Autônoma do México e, em 1973, iniciou o Projeto Paz. Ai, que bonito, o nome do projeto é Projeto Paz, só pode vir coisa boa daí, né? Então, o plano dele era pegar uma balsa, encher de gente e cruzar o Atlântico, com todos completamente isolados no meio do oceano. O experimento realmente aconteceu, partindo de La Palma, na Espanha, e chegando em Cozumel, no México, 101 dias depois. O experimento ficou conhecido como Expedição Acali, graças ao nome da balsa utilizada, que se chamava Acali. O Genovés escolheu 10 voluntários de ambos os sexos, 4 homens e 6 mulheres, todos com 20 e poucos anos e atraentes. Ele fez isso se baseando em experimentos com macacos realizados na época que sugeriam que a maior parte da violência nos símios era motivada pelo acesso às fêmeas. Isso não passou despercebido pela imprensa, que começou a chamar o experimento de a balsa do sexo. No dia 12 de maio de 1973, a balsa partiu e o experimento começou. Toda semana, o Genovés fazia os participantes responderem uns questionários muito esquisitos, perguntando sobre com quem eles gostariam de transar e o que levaria eles a cometer violência ou o que eles achavam que levaria as outras pessoas a cometerem violência. Ele não podia esperar para ver os conflitos começarem, mas não aconteceu. Semanas se passaram e amizades começaram a se formar e sim, as pessoas começaram a transar. Mas estava assim, tudo num clima de paz, de festa, amor. Aí o Genovés não gostou disso e ele começou a tentar provocar conflitos através dos questionários. Mas sabe o que é mais incrível? Isso também não funcionou. Quando ele perguntava para os voluntários quem era que eles menos gostavam na balsa, eles respondiam, é o pesquisador. A uma certa altura, ele surtou, chamou uma reunião e acusou os participantes de não estarem levando o experimento a sério. Em seguida, ele pegou os questionários cheios de perguntas íntimas e começou a ler tudo em público para ver se ele provocava algum tipo de violência. Aí a coisa vai perdendo um pouco da graça, porque ele começou a demonstrar também todos os preconceitos dele. Ele mandou os únicos participantes negros do barco transarem porque seria natural. Ele também tirou as mulheres das suas funções no barco, sendo que a capitã, a operadora de rádio e a mergulhadora responsável pela manutenção eram todas mulheres. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Tinha uma tempestade se aproximando e a então capitã Maria Bjornstam disse que eles teriam que aportar e esperar a tempestade passar. O Genovés disse que isso estragaria o experimento e colocou a vida de todos em risco, obrigando eles a enfrentar a tempestade. Se houve algum momento em que a violência quase surgiu na balsa, foi esse. Alguns dos voluntários consideraram assassinar o antropólogo e tentar fazer parecer um acidente, o que não seria muito difícil numa balsa no meio do oceano. Mas não aconteceu. Um novo incidente quase tirou a vida de todos os participantes. A balsa quase foi atropelada por um navio cargueiro e o Genovés não sabia o que fazer. A Maria tomou o comando e conseguiu sinalizar para o cargueiro em tempo para que ele desviasse deles.
Depois disso, o genovês desistiu e ficou de ladinho, sem fazer anotação, sem fazer reunião, só no canto dele esperando a viagem terminar. Nesse período, o grupo se tornou mais unido do que nunca. Então, o experimento do genovês, que queria estimular o conflito entre os participantes, acabou tornando eles grandes amigos. E tá aí, no final, o projeto acabou fazendo jus ao seu nome: Projeto Paz. Olha, eu até entendo, com tanta notícia ruim, tanto conflito no dia a dia, é muito fácil a gente focar só na violência e nos piores aspectos da psique humana. Mas se a gente olhar para resultados como esse, mesmo quando tudo deu errado, talvez tenha alguma coisa de boa pra gente aprender a nosso respeito. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Tomara que você tenha gostado, né? Bom, só o fato de você ter ficado até o fim, já significa alguma coisa pra gente. Obrigada mesmo, gente. Se você quiser ver mais, tem um vídeo indicado aí na tela. E se você quiser ver muito mais, você pode também se inscrever aqui no nosso canal. Mas só se você quiser. Valeu!